Histórias ditas com carinho, de que na vida ninguém é feliz sozinho. E você é um alguém que sempre me fez bem, me protegeu e me tirou de todo o perigo. E quando eu precisei você chorou comigo. Valeu por você existir, é tão bom te ter aqui. Eu rezo e peço pra Deus cuidar a sua vida abençoar. Vou correr por você até o fim. Me quis tirar do mal, eu percebi. Disse verdades que eu mereci. Então pra sempre amigo, sim, se Deus quiser. Vou ter você guardado no meu coração, até nos seus conselhos de irmão. E é pra você que eu dedico essa canção. Eu rezo e peço pra Deus cuidar, a sua vida abençoar. Vou correr por você até o fim, assim. Então, começando a nossa aula de hoje, para as turmas 900 e 901, dizendo isso para vocês. Estarei com vocês até o fim. Isso mesmo. Por isso que, olha, eu estou com muita saudade de vocês, mas não posso deixar de parabenizar aos meus alunos também das 900, que estão, assim, me deixando muito feliz, porque vocês estão também dentro do nosso desafio. Na semana do no último mês ali, né, na última semana do mês de maio, nós fechamos um desafio de 300 propostas e vocês, junto com as turmas das 600, 700 e 800, nós conseguimos atingir essa meta e fechamos no dia 5, do dia 1º ao dia 5 de junho, eu lancei um outro desafio e nós conseguimos também fechar essa meta que até ultrapassou o desejado, que seria de 400 e nós fechamos em 405 propostas. Então, assim, a todo momento está chegando as produções e, assim, eu tenho ficado muito feliz com tudo isso, porque não é brincadeira, está aqui nas minhas mãos. Tenho aqui as produções de vocês, tá? Tem mais aqui, olha, esse bolo aqui, tá vendo? Tudo aqui, ó, bonitinho para vocês. Deixa eu ver se vira assim, para vocês verem. Então, eu sempre estou mostrando, né? Dentro do possível, eu também leio algumas produções para vocês. E dizer, sabe, meus alunos, que desde lá do dia 1º de abril, quando nós começamos nesse desafio novo, que é fazer as nossas aulas virtuais, que era primeiro mandar tudo por e-mail, né? Aquilo tudo ali foi muito assustador, não só para nós, educadores, mas para vocês, para a família, os responsáveis. Mas hoje eu vejo de uma outra forma. Sabe por quê? Deixa eu explicar. Como nós estamos dentro da nossa sala de aula, no ano normal, ano letivo normal, nós temos ali, olha, que lançar as atividades, colocar no quadro, explicar, chamar a atenção, elogiar, corrigir, preparar provas, corrigir, preencher diários e, que mais? Vocês estarem lá, presentes, não é isso? Quando nós partimos para esse lado virtual, sabe o que mudou? Nada. Porém, uma coisinha só, que nós não estamos juntinhos pessoalmente, mas continuamos colocando coisas no quadro quando tem as nossas lives aí dos nossos professores. A gente coloca as atividades aqui no slidezinho para vocês acompanharem. A gente explica, a gente chama a atenção lá pelo WhatsApp, a gente solicita, a gente ri, a gente brinca, não é? Eu corrijo, aí a gente já fez as avaliações, já foram corrigidas, a gente preenche diário. Então, galerinha, muita coisa assim mudou não. Nós continuamos na linha de frente da educação, nós continuamos firmes no nosso propósito.
tenho falado aí para as outras turmas, né? Muitas das vezes a gente se sente como super-heróis, né? Fazendo tanta coisa junta, e muita gente colocando nas redes sociais que o professor é insubstituível em sala de aula. Sim, nós entendemos isso, tá? Eu confesso que com os meus 49 anos, eu nunca passei por isso, né? O meu referencial de sala de aula é o professor, é a professora. Mas é uma coisa nova, é uma experiência nova. E que nós, apesar de tantas coisas ruins, apesar de muitas pessoas perderem os seus entes queridos, de perdermos, né, pessoas que a gente nunca vimos na nossa vida, mas que ficamos sabendo que infelizmente se foram devido ao vírus, mas também tem coisas positivas nisso aí. A gente não pode olhar só para o lado negativo. A gente tem que ver a questão da união familiar, a questão da gente ter uma nova. Como é que eu vou dizer? Um novo desafio mesmo. Né? Nós estamos enfrentando desafios e isso é muito gratificante também. Porque quando tudo voltar ao normal, que daqui a pouquinho já está voltando ao normal, nós vamos ver que nós passamos por isso, não é? Ah, professora, foi difícil, hein? Era muito roteiro, eram muitas atividades. Sim, mas nada diferente da rotina da escola. Da rotina da escola, tinha aquela rotina de vocês irem e de voltar, não é? O horário do recreio, o horário de um tempo, de repente, vago, já mesmo dentro do calendário anual de vocês. Isso, de repente, sim, sente a falta, né? Mas quando eu fiz aquele grupo ali, que eu interagi, né, todos vocês, desde o 6º ao 9º ano, porque quando eu falo ali na transmissão, né, vai abrangendo todos que estão ali envolvidos, a gente consegue ter esse contato. E isso é muito legal, isso é muito gratificante. Tão gratificante que eu tenho recebido mensagem de vocês, alunos. E teve uma mensagem que eu recebi de um aluno, que eu até falei, né, nas nossas outras turmas, e que me deixou muito feliz e que eu transmiti também para a coordenação da escola. E vou falar aqui porque não foi só para mim, né? Foi para a equipe do IGV. E aí o aluno colocou aqui no nosso grupo, aqui no meu grupo, tá, de produção textual, o aluno colocou: parabéns, professora. Em meio a uma pandemia, um momento difícil que nós estamos passando, vocês estão se virando como pode e buscando uma educação melhor para todos nós. Muito obrigado ao carinho de vocês, professores. Então, isso daqui nos motiva muito mais, nos dá muito mais ânimo, sabe? Nos dá garra, força para a gente continuar. Então, assim, ao meu ver, né, professora Dionísio, isso me transborda de alegria e eu fico vibrada aqui quando eu leio essas mensagens. E quando vocês começam ali, quando eu lanço o desafio, vocês começam a brigar para chegar até onde tem que chegar, quando eu estou lançando. E aí nós tivemos mais uma proposta, né, que foi da semana, do dia 1º ao dia 5, eu já expliquei isso aqui para vocês, que foi a resenha crítica, né? Espero que vocês tenham feito direitinho. Esse Robson Crusoe está lá no nosso livro de produção textual. E a proposta 2 foi falando do texto dissertativo argumentativo, que também já chegou aqui para mim. Inclusive, eu recebi aqui de um aluno, que agora... tá aqui embaixo. Dionísio é assim, né? Em que estava falando aqui também da pandemia, né? Então, ele fez aqui um texto dissertativo falando da questão também da pandemia. Está aqui em minhas mãos, tá? Não vai dar hoje para eu ler para vocês, porque eu vou buscar aqui a nossa proposta também de hoje. Então, só um minutinho. Então, estamos aqui, olha, com a nossa atividade que foi entre o dia 7 e 10. Lembrando que no dia 8 nós não tivemos aula porque foi feriado, foi aniversário da nossa cidade de Guaba Grande, completando aí seus 25 anos de emancipação, né? E desejamos aí felicidade para nossa princesinha e coisas positivas, coisas boas vindo aí pela frente da nossa cidade, que está todo momento aí sendo colocado via Facebook, e todos que passam, que moram na cidade, que têm contato com a cidade, está vendo o crescimento da cidade. Então, parabéns aí à nossa cidade. E também a nossa aula é de hoje, do dia 9, que vai até o dia 10.
Lembrando que dia 11 é feriado e dia 12 a gente tem aula normal, tá? Então, tem esse exercício aqui para vocês, ó, questão 1 do SAIS, que eu trouxe aqui, e que aí, né, vocês devem ter lido direitinho em casa. Então, fala dos gêneros textuais, são definidos por meio de sua estrutura, função de texto de uso, tomando por base a estrutura dessa entrevista. Então, a gente está falando do gênero entrevista. Então, lembrando do gênero entrevista, a gente vai falar de quê? É uma organização em turnos de fala, reproduz o diálogo que ocorre entre os interlocutores, ou o tema e o suporte onde foi publicada a ausência de traço da linguagem informal, ou é a ausência de referência sobre o entrevistado e uma estratégia para introduzir a leitura, ou o uso do destaque gráfico. Não tem nem gráfico, né, gente? Então, a gente já sabe que essa questão aqui D não condiz. E aí tem a última que fala aqui, o entrevistado é um especialista em abordagens educacionais alternativas para o ensino da língua portuguesa. Tá faltando aqui o azinho aqui que foi, né, não estava. Então, o que nós entendemos nesse texto quando a gente busca o gênero, né, em entrevista? É o que? A organização em turnos da fala, né, de reproduz o diálogo que ocorre entre os interlocutores. Então, essa é a resposta correta da letra A. Vamos para o número 2, que fala um texto sobre câncer, né? Inclusive, estava na avaliação de vocês também. Então, reconhecimento nos diferentes gêneros textuais, lembrando que isso aí é a questão 2. Seu contexto de uso, sua função social específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que a função é... Qual é a função aqui? Vender um produto anunciado? Informar sobre astronomia? Ensinar os cuidados com a saúde? Expor a opinião dos leitores em um jornal ou aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho. É exatamente quem leu o texto, é a questão da letra E, que está corretíssima, tá? Na questão 3, tem um texto que vai estar falando, né, sobre o quê? Argumentação, que é a aquisição das habilidades de leitura e escrita, não só suficientes para garantir o exercício da cidadania, e o autor. O que o autor vai fazer nesse caso? Ele vai criticar os processos de aquisição da leitura e da escrita, fala sobre o domínio da leitura e da escrita no Brasil, incentiva a participação efetiva na vida da comunidade, faz uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã do brasileiro ou define instrumentos eficazes para elevar a condição social da população do Brasil. Então, quando ele fala da condição do cidadão, embora dependa da leitura e da escrita, então ele traz o quê? Uma avaliação, tá? Então, a resposta correta é avaliar a condição do cidadão do Brasil, tá? Brasileiro. E a última questão, que fala sobre a água que não acaba mais. Então, tem aí um pequeno texto e ele vem falando sobre o gênero notícia. Então, vamos lá. Essa notícia, publicada em uma revista de grande circulação, apresenta resultados de uma pesquisa científica realizada por uma universidade brasileira. Nessa situação específica de comunicação, a função referencial da linguagem predomina, porque o autor do texto prioriza as suas opiniões baseadas em fatos? Não, que não tem opinião do autor. Os aspectos objetivos e preciosos? Os elementos de persuasão do leitor? Não, se ele não dá opinião, ele também não vai persuadir ninguém. Os elementos estéticos na construção do texto ou os aspectos subjetivos mencionados na pesquisa? A resposta correta é a letra B, porque ele fala o que, gente? Ele dá os aspectos objetivos e precisos. Então, está aí corrigido, não é? A atividade que foi direcionada a essa semana, do dia 7 ao dia 10, que na verdade é o dia 12, né? Então, tá tudo aí corrigido. Olha, um grande beijo, até a nossa próxima aula. Não esqueçam, continuem fazendo.
Estou lançando hoje, dia 9, novo desafio pra gente. Esperem que eu vou estar anunciando lá no nosso grupo do WhatsApp. Não deixe de dar a presença de vocês também aqui no canal, tá bom? Até a próxima aula.